Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre a atenção primária em saúde, saúde coletiva e o quanto que ela pode fazer diferença nas nossas vidas e, principalmente, quais são os principais conceitos, os principais pontos que nós devemos estar atentos quando a gente fala de concurso, residências e também para toda a nossa vida, né? Porque nós sabemos que, independente do concurso que a gente for fazer, independente do processo seletivo, o Sistema Único de Saúde, a atenção primária, ela vai sempre estar ali vinculada às questões. Então, hoje, né, nós vamos estudar sobre a saúde coletiva e sobre o quanto ela faz diferença nas nossas vidas. Essa aula, ela tem o intuito de ser uma aula introdutória de alguns pontos de atenção. Então, a cada aula nós vamos ter 10 slides. Então, cada slide vai se diferenciar em um ponto e eu vou dividir essa série de saúde coletiva em 3 vídeos. Então, vocês têm que ficar bastante atentos, tá bom? Então, eu me chamo Evelyn Cecília, sou enfermeira de formação e fiz residência em saúde coletiva, saúde da família e comunidade, né, no município de João Pessoa. E estou, né, com essa nova proposta de trazer os conteúdos agora aqui no YouTube. Então, quando a gente fala de atenção primária em saúde, nós temos que lembrar que a atenção primária ela é justamente a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Então, quando você pensa em atenção primária, você tem que lembrar, né, do nome mãe, ou seja, ela é a mãe ordenadora da rede. Ela é quem vai encaminhar os pacientes para os outros níveis de atenção, dependendo do quadro, é claro, mas ela que vai ordenar todo esse processo de cuidado, levando em consideração os princípios da integralidade, da universalidade, da equidade, tá bom? Então, o que é a atenção primária em saúde ou atenção básica? A PENAB, ela considera a atenção básica ou atenção primária em saúde, que são basicamente conceitos equivalentes, certo? Ou seja, tudo que a gente consegue fazer pela comunidade, de acordo com o nosso conhecimento, de acordo com as tecnologias de baixo nível de densidade tecnológica e também de acordo com o que o Sistema Único, dentro da perspectiva de atenção básica, ele disponibiliza, tá? Porque nós sabemos que existem municípios que têm uma atenção básica mais tecnológica, tem municípios que têm uma atenção básica ainda com poucos recursos, locais, né? E localidades que têm ainda uma atenção básica ainda no formato de âncora. Então, de certa forma, tá? A atenção básica, ela vai ser a atenção primária em saúde, tá? Esses conceitos, eles se convergem, né? Eles se complementam. Então, nós podemos associar, sim, o conceito de atenção básica e o conceito de atenção primária em saúde. Então, vão existir questões que vocês vão localizar o conceito de atenção básica, né? Com essa nomenclatura e outras questões como atenção primária em saúde. Algumas pessoas têm dúvida justamente pela nomenclatura e pela evolução histórica. Mas quando se trata desses dois conceitos, a gente pode considerar que são conceitos iguais, tá bom? Então, a atenção básica, ela vai ser o conjunto de ações individuais e familiares que a equipe de saúde vai fazer para promover, né, fazer a prevenção, a proteção, o diagnóstico e o tratamento e a reabilitação desses pacientes, tá? A atenção básica, ela também vai ser responsável pela redução de danos, tá? Cuidados paliativos, vigilância em saúde, tanto que é um dos principais papéis da atenção básica é fazer as notificações compulsórias, tá? Dos agravos e doenças em saúde, doenças de notificação, e inclusive isso pode ser até tema de outra aula, tá bom? Então, a vigilância em saúde, ela é um dos papéis fundamentais da atenção básica.
A gente vai ver ao longo das aulas que a vigilância em saúde, ela anda juntinho ali da atenção básica, da equipe de saúde da família, porque ela vai levar dados para a vigilância epidemiológica do distrito e, consequentemente, a vigilância epidemiológica do município. E assim a vigilância epidemiológica do estado e a vigilância epidemiológica nacional, tá bom? Então, a atenção básica é uma articulação da promoção, prevenção, proteção, recuperação, diagnóstico, reabilitação e redução de danos, tá bom? Dentro do contexto de saúde da família. Então, dentro dessa perspectiva, nós temos que lembrar que nós temos ali alguns pontos importantes da nossa teoria, tá? Então, alguns atributos e funções da atenção básica são justamente o primeiro contato, tá? Como eu falei, a longitudinalidade do cuidado, quanto que esse cuidado, quanto que essa proteção, que essa promoção alcança nos indivíduos, tá? Alcança naquela comunidade. A integralidade do cuidado, ou seja, eu não posso ver o indivíduo apenas enquanto a sua doença, enquanto a sua patologia, como era anteriormente no modelo biomédico. Eu vejo o indivíduo, sim, tá, na sua integralidade, ou seja, na sua vertente psicológica, na sua vertente biológica, na sua vertente espiritual. Eu enxergo o contexto social, os determinantes e condicionantes que envolvem a vida daquele indivíduo, tá? Onde ele trabalha, qual o grau de instrução. Então, tudo isso tem que ser considerado. Nós temos também, dentro dos atributos, a coordenação do cuidado. Então, o que é a coordenação do cuidado? É justamente a atenção básica, ela ter essa independência de identificar o que é que ela pode ser resolutiva e o que é que ela não pode. Então, enquanto a atenção básica resolutiva, eu vou entender que eu posso resolver tal demanda. Mas se eu não conseguir, eu vou encaminhar para o nível secundário, nível terciário, tá? E assim sucessivamente. Então, a atenção básica, para ela ser uma atenção básica realmente efetiva, ela tem que ser resolutiva. Ela tem que levar em consideração os manuais, os protocolos, ela tem que ter conhecimento, o médico tem que ter muito manejo clínico, tem que ter muita experiência clínica e também o enfermeiro também, de certa forma, mesmo que ali estejam, né, tanto médicos quanto enfermeiros generalistas, muitas vezes, ele precisa ter essa autonomia de tomadas de decisão para poder identificar o que realmente deve ser encaminhado para a rede secundária ou terciária, tá bom? Então, um dos pontos principais é justamente essa coordenação do cuidado. A atenção básica, ela precisa ser coordenada, ela precisa ser organizada e ela precisa ordenar, ela precisa encaminhar só o que for necessário, tá? E organizar também a questão de prioridades, tá bom? A atenção básica tem dentro de um dos seus atributos também a focalização na família. Então, ela sempre vai focar no cuidado da família, seja na saúde da mulher, saúde da criança, saúde do adulto, saúde do idoso, saúde dos pacientes que são doentes crônicos, no cuidado pré-natal, na parte do cuidado odontológico. Então, assim, a atenção básica, ela busca gerar essa rede de proteção, né, essa bolha de proteção para a família. É como se cada agente de saúde, cada enfermeiro, cada médico responsável por tal família, tá? Eles tentassem gerar uma proteção em torno dessa família. E dentro dessa proteção, existe justamente aqueles conceitos que eu falei com vocês antes, tá? A promoção, a prevenção e a redução de danos, a recuperação, reabilitação, diagnósticos. Então, dentro desse abraço que a atenção básica dá na família, é que eles vão contemplar essas demandas que são necessárias para fazer essa assistência completa e integral à família. Nós vamos ter também a orientação comunitária,
porque a comunidade faz parte da atenção básica. Então, se um indivíduo vive em determinado local, ele precisa ter um saneamento básico adequado, precisa ter os membros ali da comunidade articulados, ele precisa ter acesso à educação. Então, aquela comunidade, ela precisa estar sempre sendo orientada enquanto comunidade, tá? Enquanto ajuntamento de pessoas que precisam defender a lei também e estar cientes dos seus direitos e deveres dentro do contexto de saúde. Então, essa orientação comunitária precisa ser efetiva para que, de certa forma, a população ela se una a favor da saúde daquele local, da equipe de saúde daquele local. Então, e ela também precisa estar orientada sobre as doenças, patologias, e aí a gente faz isso através da educação em saúde, tá bom? Nós também temos uma vertente que é a competência cultural, tá? A atenção básica, ela tem também esse dever, tá? Um dos seus atributos é justamente se envolver ali na questão cultural. Claro que diferencia-se, né? De cidade para cidade, de estado para estado, de região para região, por causa que as culturas mudam. Mas vocês podem perceber que a atenção básica, ela sempre está tentando ali criar temáticas de educação em saúde ou de eventos em saúde que estejam relacionados à cultura local. Por quê? Porque isso faz com que a comunidade ela tenha mais adesão, por se tratar de uma atividade cultural e também de uma atividade de educação em saúde ou mesmo de assistência à saúde, depende do cronograma do evento ou do que aquela equipe programou. Então, por isso que a atenção básica ela tem esses atributos. Então, quais são as funções da atenção básica, tá? A gente viu que os atributos da atenção básica são primeiro contato, longitudinalidade, integralidade, coordenação do cuidado, focalização na família, orientação comunitária, competência cultural. E nós vamos entrar nas funções. As funções da atenção básica mediante esses atributos são justamente a resolutibilidade, tá? A comunicação, a responsabilização. Ou seja, ela precisa ser resolutiva, como eu falei, ela precisa ter uma comunicação eficaz e ela precisa ter essa responsabilidade e assumir essa responsabilidade, tá bom? Então, nesse primeiro momento, eu quero que vocês entendam justamente os atributos e as funcionalidades da atenção básica, tá? E aí, como eu falei para vocês, ela é a primeira porta de entrada, ela é o centro de comunicação da rede de atenção à saúde e ela é a coordenadora do cuidado, ela que vai orientar esses pacientes para a rede de atenção à saúde. E, consequentemente, ela também vai ser a ordenadora das ações e serviços de saúde, tá? Dentro desse cenário, a gente deixa aqui a deixa para o próximo vídeo, tá? Que vai ser sobre a Política Nacional da Atenção Básica, que ela foi instituída, tá bom? Pelo Ministério da Saúde, justamente para organizar todas as atribuições dos profissionais, como é que essa unidade deve funcionar, como é que os profissionais devem agir, quais são as competências de cada profissional, como é que deve acontecer, como é que deve ser estruturada toda a assistência da atenção à saúde da família, as unidades integradas, as unidades que são individuais. Então, tudo isso a gente vai ver na próxima aula, tá bom?